Terra Espiritual apresenta O Evangelho de Jesus, episódio 9. As bodas de Caná. Baseado no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 ao 10. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que temos nós a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Comentários. A tradição judaica há muito já falava sobre a história dos patriarcas e de como José, o 11º filho de Jacó e Raquel, tornou-se vice-governador do Egito após, sob inspiração divina, traduzir os bizarros e atormentantes sonhos do faraó. Graças a este escravo hebreu, convertido em alto magistrado, o povo cananeu foi bem recebido no Egito, mas por aumentarem em número, em algumas décadas depois, foram transformados em escravos e a bela história de José apagada dos registros oficiais e monumentos de pedra do Império Egípcio, mas não de suas mentes. O povo hebreu que viveu debaixo da pata da esfinge egípcia teve que esperar 400 anos para que um homem escolhido por Deus desde o ventre materno pudesse seguir um plano divinamente inspirado de cativar a família imperial como filho adotivo, salvo das águas pela amorosa princesa, e conquistar a verdadeira afeição de seu irmão postiço, futuro faraó. Isto faria toda a diferença quando, mais tarde, num reencontro, o desfecho final seria a libertação, afinal, das terras egípcias. Porém, o teimoso e orgulhoso povo hebreu passaria por várias provações e seria dominado por assírios, babilônicos, gregos e, finalmente, pela águia romana. Seus lábios clamavam Senhor, Senhor, mas seus corações sempre estavam muito distantes dele, preocupados consigo mesmo. Os judeus, ao tempo do amado Mestre Jesus, esperavam por um novo Messias, um libertador político semelhante a Moisés, que libertou o povo hebreu da servidão no Egito através de 10 poderosas manifestações do poder de Deus. Moisés iniciou seu ministério no Egito exigindo a libertação do povo hebreu. Como o faraó não libertava seu povo cativo, para demonstrar que não falava em seu próprio nome, e sim no patrocínio e proteção do próprio Deus, teve que convencer o faraó do Egito que, teimosa e reticentemente, negava-se a libertar os hebreus escravizados. Os egípcios politeístas, devotos do deus Nilo, Hapi, da deusa Rã da fertilidade, Ect, Tot, da magia, Ptah, criador do universo, Serapis, protetora do gado e animais, a deusa do céu, Neite, o deus Sol, Ra, tiveram que se curvar diante das evidências de que o Deus hebreu,
sem nome, sem forma e sem rosto, era de fato uma realidade, enquanto que as suas estátuas dos deuses antropomórficos nada podiam fazer. Como primeira missão, Moisés transformou, pelo poder de Deus, as águas do Nilo em rubro e espesso sangue. Agora, na Jerusalém romanizada, era anseio geral que Deus mais uma vez se manifestasse em seu favor de povo escolhido entre as nações e que também libertasse o povo da garra da águia imperial de César, devolvendo-lhes a nação por inteiro. Já outros esperavam por um sumo sacerdote, semelhante a Arão, irmão de Moisés, que pudesse expulsar os sacerdotes biônicos nomeados por Herodes. De uma forma bem diferente, menos material e mais espiritual, séculos depois, um outro judeu, Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José, traria esperanças ao oprimido e desesperançado povo ao iniciar sua vocação transformando água em vinho, simbolizando uma repetição da história do legislador Moisés diante do grande rio. A história começa logo após o encontro do amado Mestre Jesus com Felipe e Natanael. A expressão "no terceiro dia", aos tempos do amado Rabi, equivaleria hoje a 2 dias depois. Um casamento estava para realizar-se na cidade de Caná da Galileia, diferente da cidade de Caná de Azer, de onde provinha seu discípulo Natanael, ou da cidade de Caná de Seli, na Síria. Caná da Galileia era uma região aprazível, cheia de bosques e região de juncos e canaviais, o que lhe deu a fama de canavial dos gentios. As canas e juncos crescem em direção aos céus, apontando para o mais alto céu, resistentes às variações do tempo e intempéries. Como deveríamos ser todos nós, aspirantes a discípulos do doce Rabi da Galileia. Hoje, acredita-se que a cidade de Kerf Kená, distante a 6 quilômetros de Nazaré, seja a Caná das citadas bodas. Outra possibilidade seria a cidade de Kirbet Caná, distante 14 quilômetros de Nazaré. A famosa arqueóloga Yardena Alexander encontrou indícios de que esta cidade existia há cerca de 700 anos antes da Era Comum e que foi encontrada uma piscina batismal de 6 degraus e de 2 metros de profundidade durante o período de dominação romana. A arqueóloga Yardena Alexander também acentuou que, 100 anos após a Era Comum, Caná tornou-se sede da linhagem sacerdotal de Eliashiv, após a destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 da Era Comum. As festas de bodas ou do casamento na tradição judaica costumavam durar cerca de 7 dias, o que justifica a falta de mantimentos e provisões. O texto deixa transparecer a intimidade de Maria e de Jesus com a família do noivo, pois era Maria que chamava a atenção para o fato que o vinho, símbolo de contentamento, alegria e júbilo, estava acabando. Maria, demonstrando intensa influência sobre Jesus, o adverte que o vinho acabara e que era necessário fazer algo a respeito. Jesus corresponde à intimidade e responde na mesma moeda, testando a senhora sua mãe. Que me importa isso a mim e a ti, mulher? Maria, de espírito proativo e de iniciativa, conhecendo bem o filho bem-humorado que tem, não interpreta sua resposta como uma recusa. Não se fez de rogada, orienta aos serviçais que façam o que Jesus lhes disser. Deve ter sido uma cena engraçada, o mestre fingindo indiferença em um momento sagrado e festivo como o casamento, testando a sabedoria de sua mãe. Algumas tradições modernas, como Almeida Revisada, mudaram o sentido do diálogo para uma relação de divergência, tipo: que tenho eu a ver contigo, mulher? Meus interesses não são os teus.
Os fatos que se seguiram negam esta versão modificada na modernidade. Observe-se também que o termo mulher é usado em tom respeitoso e carinhoso, assim como o termo partenos era utilizado quando se referia a uma jovem. Maria adverte nas entrelinhas que os convidados à alegria, os discípulos do Mestre Jesus, ficarão desprovidos do banquete espiritual e celebrar a família e o abraço fraternal com os noivos. Esta pequena comunidade é chamada a amar-se uns aos outros. É preciso comemorar esta decisão. Ao dizer que sua hora não chegou, Jesus contrastava o alegre vinho do casamento com o triste vinho da última ceia, em que se despediria de seus discípulos quando lhes recomendou que, entre si e com todos, compartilhassem o Evangelho como quem compartilha o vinho e o pão espiritual. De quem era o casamento? Ninguém o sabe, ninguém o diz. O resto é especulação. O fato é que o mestre Nazareno, numa festa de casamento, depara-se com 6 talhas de pedra para a purificação religiosa dos judeus. Cada talha comportava de 70 a 120 litros. Mandando enchê-las de água até em cima, realiza o primeiro milagre ao converter água em vinho, fazendo lembrar Moisés que convertera as águas do Nilo em sangue, mostrando que o Deus sem nome, sem forma e sem rosto de Israel era mais poderoso que o Deus antropomórfico, protetor do longo rio. O vinho, por sua vez, ritualisticamente, simboliza o sangue, conforme o próprio Mestre Jesus faria na última ceia, ao afirmar que aquele vinho era o seu sangue. O número 6, na Bíblia, evoca o espiritual, os 6 dias da criação de Deus, e o homem material, os 6 degraus de Salomão e os 6 leões de cada lado de seu trono. A luta entre o espiritual e o material, na mente e no coração do homem, determinam sua libertação e ascensão, ou sua prisão na roda dos renascimentos pela reencarnação, até aprender a ser livre do mal. Logo, percebe-se o paralelo entre o Mestre Jesus e Moisés. Ambos realizaram um milagre de conversão de água em sangue. Jesus demonstra que não era um profeta qualquer ou mais um dos inúmeros messias que se apresentavam pelas ruas da Judéia. Ele, Jesus, era de fato o enviado para convidar os seres humanos à metanoia, isto é, a conversão verdadeira dos filhos de Deus. Quem tivesse olhos de ver e ouvidos de ouvir, descobriria. Ao realizar este milagre com talhas religiosas, Jesus a um só tempo era Messias, como Moisés, e sumo sacerdote, como Arão. Porém, fato maior acontece quando o mestre-sala do casamento prova o vinho e constata que este é melhor do que aquele que eles estavam bebendo até então. Dessa forma, afirma categoricamente: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Está explicitado metaforicamente que o vinho que o Mestre Jesus apresenta, a boa nova do Evangelho, é superior em qualidade e conteúdo à formalidade do judaísmo, conforme os judeus até então vinham vivendo, isto é, de aparências, ao ponto do amado Mestre Jesus chamá-los posteriormente de sepulcros caiados de branco, por fora embelezados e por dentro carregando imundícies. Converteram os 10 mandamentos em mais de 600 formalidades apenas para parecer santos diante dos homens. Moisés teve que realizar 10 milagres para libertar o bruto e barbarizado povo hebreu do Egito. O que seria necessário para libertar o homem da escravidão, da cega ignorância, orgulho e vaidade? Nenhum milagre convenceria a multidão. Talvez só mesmo o sangue derramado de um homem inocente, torturado na cruz reservada aos malfeitores e traidores de César, e depois
reaparecer vivo e dizendo: paz esteja convosco. Para quem estava preparado, o vinho do Evangelho é de qualidade superior ao vinho do judaísmo formal de então. Porém, o vinho, por melhor que seja, depende da qualidade de manutenção de quem o usa. O ótimo vinho do Evangelho, se não for utilizado com zelo no coração do homem, pode se tornar em vinagre azedado. É preciso ser uma nova criatura para não vinagrar a mensagem libertadora do Evangelho. Cada um de nós que entra em contato com o ótimo vinho do Evangelho é convidado a uma mudança de vida, uma tomada de consciência, um salto de qualidade existencial. Porém, nem todos têm a mesma capacidade de entender ou interesse por ser feliz. A maioria se interessa apenas por ter momentos de prazer ou fugir da dor. A decisão é sempre sua e as consequências também. Só através de uma viagem interior em busca do autoconhecimento se conseguirá as respostas iluminativas das trevas de nossos corações. Assim, o milagre acontecerá e o Evangelho transformará a água, que apenas nos mantém existindo, em ótimo vinho para celebrar a verdadeira vida imortal. Não deixe de compartilhar com seus amigos das redes sociais nosso audioprojeto O Evangelho Comentado de Jesus. Aproveite e ouça também os episódios anteriores. Você vai gostar. Pode acreditar. Yeah.